Começou. Agora está aparecendo aí. Tá. Tá? Tem uma pessoa vendo, só você. É. Olha se tá dando pra escutar bem aí. Pega o fone. Tem conta. Fala aí. Tá dando pra escutar bem? Estão vendo bem a imagem? Tá dando pra escutar? Tá. O pessoal tá comentando, só tá bom. É, vai me falando aí as perguntas que surgirem. Esperar um pouco o pessoal entrar aí pra ter mais gente vendo. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir colocando aí. Compartilhar. Se quiserem compartilhar com alguém que tem interesse em ver a live. Tem nesse pescoço. Então tá o Pedro aí, o Danilo, o Fabinho, o Zuher, Harman, Carlos, Guilherme, Fabrício. O Facebook não avisou da live. Dá uma olhada aí. O que dá pra fazer? E aí, José, beleza? Só esperando um pouco o pessoal entrar aí pra começar a dar os feedbacks. Você respondeu ao Tarcísio, ele perguntou se ia ficar gravado. Acho que vai, sim. Vai sim. Uhum. Esperar só mais um pouquinho pra começar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a área ou sobre uma coisa mais técnica, pode ir postando aí já que mais pro final da live eu tento responder. Vamos começar então. É. Tem um delay de uns 20 segundos, só pra você ter ideia. Uhum. Então vamos começar aí, galera. Se vocês quiserem compartilhar com os amigos aí que tenham interesse em aprender um pouco da área. É minha primeira live. Tô um pouco nervoso aí, mas eu acho que vai dar tudo certo. Então eu queria falar primeiro um pouco sobre o meu trabalho, né? Para quem não me conhece, meu nome é Álvaro Ribeiro. Eu sou artista 3D, eu trabalho na área
de esculturas já há alguns anos. E eu e o meu amigo Renato, que está aqui do meu lado, a gente está começando esse projeto para começar a compartilhar com vocês um pouco sobre o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, né? Então, vou estar tentando ajudar o máximo possível aí o pessoal que está iniciando, ou até o pessoal que já tem uma certa experiência na área. E vamos bater um papo aí, qualquer pergunta que vocês tiverem podem falar e tal. Então vamos começar. Ontem eu postei no Facebook um e-mail, né? Para quem quisesse mandar algum trabalho, um portfólio para eu dar uma analisada, para poder interagir com a galera aí. E eu recebi alguns trabalhos bem legais. E infelizmente não posso analisar todos, né, por causa do tempo, mas eu selecionei alguns aqui bem legais para poder estar compartilhando com vocês aí algumas opiniões que eu tenho, dar um feedback aí para ver se eu consigo ajudar um pouco o pessoal. Então vou pegar aqui o primeiro trabalho do Alexandre Piovani. Então, não esperava uns trabalhos tão bons assim. Fica até meio difícil dar um feedback porque tá bem foda mesmo os trabalhos. Então ele fez essa Supergirl aqui, né, baseada no trabalho desse cara aqui. Vou até pegar aqui para ficar mais fácil de analisar. Opa, foi mal. Pera aí. Acho que está aqui, né? Eu até dei uma olhada mais cedo. Esse trabalho aqui, né? Então, como vocês podem ver, o trabalho tá bem legal. Tá muito foda mesmo, assim. Fica até difícil dar um feedback porque o trabalho tá ótimo, mas vou tentar ajudar, assim, dar minha opinião e, quem sabe, ajudar um pouco a elevar um pouco o nível do trabalho ou deixar um pouco mais legal, né? Então eu vou abrir ele aqui no Photoshop. Opa, peraí. Aí. Tá dando pra ver tudo bem aí, tudo certo. Então, primeiro, como eu falei, o trabalho tá muito legal. Gostei bastante do cabelo que ele fez. A pose tá bem legal, tá bem fiel à ilustração, né? Mas sem tentar copiar, né? Eu entendo isso, você tá usando como inspiração. Você mudou um pouco a camisa, né? Mais apertada, o design do cinto um pouco. Mas sim, o trabalho tá bem legal mesmo. O que eu vou falar aqui é pra tentar dar algumas ideias que, se você concordar, podem melhorar um pouco o trabalho. Então me ajuda a controlar o tempo aí. Acho que dá uns 20 minutos cada trabalho aí. Acho que tá tranquilo. Então, uma coisa que eu acho que dá pra deixar o trabalho mais legal ainda é dar uma exagerada um pouco na anatomia. Eu sei que tem anatomia estilizada, tem anatomia realista. Talvez você não quisesse fazer tão exagerado quanto esse trabalho, mas eu acho que, assim, para a proposta de um super-herói, uma super-heroína, se você desse uma exagerada nessa anatomia, poderia ficar visualmente mais interessante. Então eu vou aqui no Photoshop eu vou dar um liquify aqui para mostrar o que eu quero dizer. Então aqui, ó, na região da barriga, da cintura, eu acho que se deixar ela um pouco mais fina, tá vendo? Ela vai ficar talvez não tão realista, mas vai ficar com um aspecto mais quadrinhos, assim, eu acho que deixa mais interessante. Talvez até aumentar um pouco a bunda aqui. Mexer um pouquinho. Mexer um pouquinho no peito. Deixa eu colar aqui a original atrás pra gente comparando. Então você pode ver aqui, olha. Só de dar essa mexida aqui ela já fica um pouco mais interessante, assim, um pouco mais quadrinhos mesmo, visualmente mais legal. Apesar de que é bem possível que uma mulher real não tivesse uma barriga tão fina assim, mas para a proposta, para você criar uma imagem que vai chamar a atenção das pessoas, eu acho que uma anatomia mais nessa pegada fica mais interessante. Outro detalhe aqui que eu vi que você, no cinto dela, você adicionou alguns círculos, né? Que não está aqui na imagem original. E eu não sei se ela tem em algum quadrinho, alguma coisa ela tem esses círculos realmente. Mas eu sinto assim que não adicionou muito no design da personagem. Às vezes menos é mais, né? Então assim, eu faria sem esses anéis aqui. Eu faria um cinto mais simples mesmo. Na minha opinião, não combinou muito bem com o personagem. Então, deixaria uma coisa mais clean assim mesmo.
Então vou mudar aqui um pouquinho. Beleza. Outra coisa. A capa dela tá com um movimento bem legal, eu gostei assim da silhueta, né? Ela começa aqui, faz essa curva bem legal. Mas pensando em uma estátua, né? Até como um render mesmo, a gente vê que tá bem grossa, bem grosso o tecido, a capa tá bem grossa. Isso é bom quando você pensa em estátuas, mas dá pra fazer de um jeito que fique mais natural aqui. Então, assim, minha sugestão seria você talvez pegar um pinch, né, no ZBrush, o pinch brush lá, e dar uma passada bem de leve aqui na borda. Aí desse jeito, vendo de perfil, a capa vai ficar mais fina nas bordas e mais grossa na parte central. Então com isso a gente consegue alinhar que ela vai ficar resistente para ser uma estátua e vai dar a ilusão de ser fina. Então assim, a borda ser um pouco mais fina dá um resultado mais legal e fica tecnicamente viável como estátua. Porque pelo que eu vi aqui, questão da base e tal do seu portfólio, você fez ela pensando em estátua, né? Então acho que esses aspectos mais técnicos assim são bem importantes. E outra coisa que até vou mostrar aqui que eu fiz no meu magneto que eu fiz para XM, que até eu falo isso com outros amigos meus, que é um detalhe bem simples, mas eu sinto que deixa a capa com um aspecto mais legal. Deixa eu achar aqui uma imagem boa para mostrar isso. Aqui dá pra ver, eu acho. Tá vendo que na borda da capa... Tá dando pra ver? Na borda da capa dele tem uma linha bem fininha. Eu fiz isso utilizando os edge loops da borda da capa. Selecionei um ou dois edge loops que passam por toda a capa e dei um enfeite negativo. E isso gera uma sensação de que a capa é feita de dois tecidos que estão colados, costurados um no outro, e bem na bordinha eles têm esse encontro. Eu acho que é um detalhe bem simples, bem fácil de fazer, que dá um up assim, no visual da capa, né? Que eu acho que é uma coisa que você pode fazer que fica bem legal. Outra coisa que eu senti que a capa dela tá um pouco meio seccionada, sabe? Como se fosse a capa do Batman, assim. Ela tá fazendo isso aqui, ó, parecendo um guarda-chuva. Como se aqui nessas partes mais fundas tivesse um arame, alguma coisa do tipo. Eu faria um fluxo mais natural, acho que ia ficar mais interessante, mais parecido com um tecido, com uma capa mesmo. Assim, a silhueta tá bem legal, mas essa parte da capa, eu acho que daria pra fazer deixa eu pegar. Umas curvas mais naturais, sabe? E outra coisa, tá muito repetitivo. Você vê que vem uma curva, outra, todas no mesmo tamanho, bem parecidos. Então acho que dar uma variação entre curvas pequenas e maiores pode deixar um visual mais interessante, mais real assim pro trabalho. Outro detalhe aqui que é bobo, mas eu gosto de prestar atenção, é que o sapato dela tá bem reto aqui embaixo. Eu sei que existem sapatos assim, mas se você der uma leve curvinha aqui, e talvez até aumentar aqui o volume na parte do peito do pé, fica mais interessante, tá vendo? O shape assim, do sapato dela. Um detalhe bem simples, mas que eu acho que deixa mais interessante o visual, tá vendo? Outra coisa, a base aqui tá bem legal, assim. Eu acho interessante essa ideia de ter água em estátua. Às vezes você faz com material transparente, fica bem interessante. Mas aqui no caso, eu tento pensar o que aconteceu aqui, sabe? Quando eu vou fazer uma base, pensar numa estátua, eu gosto de contar uma história. E nesse caso aqui eu fico um pouco perdido, assim, parece que ela esbarrou no hidrante e saiu voando, sabe? Visualmente fica até legal, mas eu não vejo uma história muito... Não consigo entender a cena, o que aconteceu ali. E eu acho que a base está ali sempre para complementar o personagem, para contar uma história, para dar um contexto para aquela cena. Então, assim, talvez seria interessante pensar em outra coisa. Claro que você não poderia aproveitar facilmente esse hidrante, porque está bem legal mesmo. Mas, assim, eu sinto que a base desvaloriza um pouco o personagem.
Eu já até vi algumas estátuas, não sei se são da mesma personagem, né? Mas ela tá voando no meio de umas nuvens, então dá pra fazer uma coisa bem legal, sabe? Essa pose dela, tá nítido que ela tá voando, dá a sensação dela tá bem alta, mas a base deixa essa cena muito menos interessante, então talvez você poderia fazer algumas nuvens, sabe? Criar uma base um pouco diferente. Vou fazer aqui bem rapidinho. E até questão de cores, tá vendo? Olha, só de fazer umas nuvens meio rapidinho aqui no Photoshop, você sente que fica uma composição mais interessante. Então eu sugeriria isso, de talvez pensar numa base nova, alguma coisa do tipo. E outra coisa, pensando mais na produção da estátua, se ela fosse feita de água, essa parte de baixo aqui, e fosse usado material transparente, a personagem ia ter que ter um pino de ferro para segurar o peso dela, né? Então, assim, se tivesse um pino de ferro aqui e a água fosse transparente, a gente ia conseguir ver o pino. Então pode quebrar um pouco essa ilusão dela estar realmente voando. E eu acho que com nuvem você consegue criar um material mais interessante que consiga tampar essa parte mais técnica, né, do como a estátua se sustenta. E outra coisa, talvez a última coisa, assim, o cabelo tá bem legal, o rosto tá bem interessante, assim, tá com bastante personalidade. Gostei bastante do cabelo. Outra coisa, talvez, seria as dobras da roupa, que eu acho que, assim, não tá muito bem definido se a roupa tá bem apertada ou mais folgada. O short eu acho que tá bacana, mas a camisa eu acho que ficou nesse meio termo aí, um pouco não definido, sabe? Então, assim, talvez, assim, entre os peitos dela, fazer o tecido um pouco mais solto, sabe? Não colado, pra não parecer que a camisa tá molhada, sabe? Como se colasse no corpo dela, sabe? Então, assim, entre os seios aqui, fazer um pano um pouco mais esticado pode dar uma ilusão legal, né? Deixar mais realista, tá vendo? Quanto tempo que eu tô aqui falando já? Deu quanto tempo aí? Ah, já tem uns Não. 15 minutos. Não. Então acho que é isso, basicamente, assim. A peça tá bem legal mesmo, gostei bastante. Então, recapitulando um pouco, acho que exagerar um pouco a anatomia dela. O cinto eu faria um pouco mais simples. A capa deixar com um flow, assim, ó, as curvas mais interessantes, né? Mais variação, mais curvo mesmo. A base, apesar de estar bem feita, eu não gosto muito da ideia. Eu faria uma coisa mais nuvem, ou ela talvez numa ponta de um arranha-céu, alguma coisa mais assim, sabe? Talvez nuvens com um passarinho voando, sabe? Alguma coisa que colocasse ela num lugar alto. Eu acho que fica bem legal. Talvez até colocando um pássaro aqui pode ficar uma coisa interessante, sabe? Um passarinho voando aqui e tal. Então é isso, assim. O trabalho tá bem legal. Alexandre Piovani, parabéns. Espero ter ajudado aí. Mas tá um trabalho fantástico, assim. Parabéns mesmo. E continue firme aí nos trabalhos que tá mandando muito bem. Tem alguma pergunta aí? Alguma coisa? Não? Enquanto não. Beleza. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que eu falei que não ficou muito clara, vocês podem comentar aí que eu vou tentar responder o máximo possível. Então é isso aí, Alexandre. Tá muito legal. Vamos pro próximo aqui. Então, o próximo que eu selecionei aqui é o do Carlos Jacinto. De novo, um portfólio com nível altíssimo, assim. Fica até difícil dar um feedback, porque tá bem legal. Eu não esperava trabalhos tão bons, assim, nessa primeira live. Me pegaram de surpresa, mas vou tentar aí dar uma opinião sobre os trabalhos. Ele mandou o portfólio completo, então vou dar uma analisada geral, assim, talvez focar em algum personagem a mais. Mas assim, eu acho que o seu trabalho tá muito legal mesmo. A anatomia dos personagens tá muito interessante. Tá bem exagerado, assim, mas eu acho que um estilo ficou bem legal. Eu acho que você também, né, pelo visto, tá focando mais nessa área de colecionáveis, que é a área que eu trabalho.
que é uma área bem legal, que está crescendo bastante. E assim, fica um pouco difícil. Eu até dei uma olhada antes no portfólio aqui e peguei esse He-Man, que está muito legal. Eu adorei o cabelo, está muito bem feito. Poucas pessoas conseguem fazer o cabelo tão clean assim, né? Parabéns. Mas algumas coisas que eu posso apontar desse trabalho são o seguinte. Deixa eu pegar aqui no Photoshop de novo. Beleza. Então, ó, a anatomia tá bem legal, bem exagerada, mas eu acho que pro meu gosto tá exagerado demais, assim. Se você coloca todos os músculos bem rasgados, bem definidos, eu acho que perde um pouco a naturalidade. Apesar dele ser um personagem fictício e tal, quando você faz uma estátua, eu pelo menos busco uma coisa um pouco mais realista do que original, né? Então, assim, eu tentaria adicionar um pouco de gordura entre os músculos dele. Então, você pegar a perna, tá totalmente marcada cada músculo, tenta pegar algumas regiões aqui, ó, e adiciona um pouco de gordura, sabe? Deixa um pouco menos definido a junção, a divisão dos músculos. Eu acho que dá um aspecto bem mais natural, vai deixar a sua estátua mais interessante. Aqui no joelho dele eu acho que tá um pouco pra dentro demais essa parte aqui, ó. Eu acho que seria uma coisa um pouco mais pra fora aqui. Mas assim, tá bem legal. Eu acho bem interessante o jeito que você define a anatomia sem medo, sabe? Tem um pessoal que fica um pouco com medo. Eu acho legal quando você... Eu acho mais legal quando tá exagerado do que quando tá tudo bem liso, assim. Então, parabéns. Gostei muito dos pelos da sunguinha de texugo dele aqui. Tá bem legal. A bota aqui também eu senti um pouco de falta de pressão nessas tiras. Porque pelo que eu entendi aqui é uma bota de couro, né? E ela tem algumas tiras amarrando ela. Então, eu acho que seria interessante você dar essa sensação de que as tiras estão realmente apertando o couro. Então eu faria essas partes aqui do couro um pouco mais soltas, tá vendo? Um pouco mais soltas. E onde está essa tira, eu faria bem apertado, bem colado na perna, como se seguisse o formato da musculatura da perna dele. E faria um pouco mais reto, assim. Se você coloca uma tira assim, fica um pouco falso, sabe? Na realidade, ela não ia ficar assim. Então eu faria as linhas mais horizontais. Então vou pegar aqui e fazer uma tira mais apertada. Aí ela dá a volta, sempre imagina, ela tá dando a volta, ela vai sair do outro lado lá. Aí vem outra aqui. E tenta dar uma apertada, assim, pra deixar com ar mais real, sabe? E de novo, entre as tiras, deixa o couro mais solto, porque ali ele não tá sendo pressionado. Então é um detalhe bobo, assim, mas que eu acho que faz uma diferença legal. Muitas pessoas, principalmente em estátuas, fazem muitas coisas atravessando. Então eu acho legal quando você consegue dar essa sensação de pressão, sabe? Você tem um couro mais solto, com uma tira apertando, então esse couro vai se moldar para essa tira estar naquela posição. E deixaria até a silhueta mais legal, tá vendo? Você pode brincar assim com essas tiras, deixar uma silhueta bem mais interessante aqui nessa bota. Um negócio mais rústico, sabe? Meio Homem das Cavernas, assim. Eu acho que dá pra deixar bem legal. Talvez os pelos também deixar um pouco maiores, sabe? Na borda aqui, ó. Deixar um pouco mais solto, assim, sabe? Mais irregular, né? Bom. Outra coisa que eu acho que seria legal fazer é adicionar um pouco de danos, sabe? Um pouco de defeitos na armadura dele, no cinto, nos braceletes. Então, assim, o que eu gosto de fazer é pegar um Dunstan de algum brush assim e fazer pequenos arranhões, batidas, sabe? Quando eu faço... Eu não tenho certeza se esse cinto dele é de metal, deixa eu ver. Pelo visto, tá vendo? Como você fez no render dourado, ele é todo de metal. Então, assim, eu gosto de metal deixar bem... com as quinas bem... como se fossem batidas, assim. Deixa eu até te mostrar rapidinho aqui no ZBrush. Pegar esse cilindro aqui. Deixa eu dividir ele algumas vezes aqui. Então o que eu gosto de fazer é o seguinte, por exemplo.
finge que nós temos esse metal, esse cubo aqui de metal, esse cilindro, né, de metal em alguma parte de alguma armadura. O que eu gosto de fazer é, por exemplo, pegar esse Trim Dynamic, esse brush aqui, chegar na borda e ir fazendo alguns amassados assim de forma bem irregular, tá vendo? Isso vai dar a sensação de que o objeto realmente existe, que ele esbarrou, que ele tomou uma porrada no cinto, que com o tempo foi se desgastando e deixa um visual bem mais legal de metal. Tá vendo? Eu tenho até um brush aqui que o meu amigo Alan me passou, quer ver? Que ele criou. Deixa eu só te mostrar aqui rapidinho. Depois, se ele permitir, a gente até compartilha aí com vocês. Opa, nesse não, pera aí. Eu tenho alguns brushes aqui que eu vou fazendo ao longo do tempo. Pera aí, rapidinho. Então, tá vendo? Ele fez esse brush aqui bem legal, que quebra um galhão. Quer ver? Tá vendo? Ele deixa um visual como se fosse aquele metal batido. Então, assim, talvez para personagens de sci-fi, uma coisa mais futurista, não seja legal, mas quando eu faço personagens medievais, eu tento dar esse aspecto de como a armadura foi feita. Então, assim, eu acho que fica legal um aspecto de martelada, sabe? Como se o negócio foi feito à mão, assim. Eu acho que dá um aspecto bem legal. E outra coisa também que eu gosto de fazer é adicionar pequenos arranhões, né? Então tem esse brush aqui, que é parecido com o Dance Standard, só que ele é um pouco mais seco, assim. Então, tá vendo? Eu consigo dar alguns arranhões, assim, na borda. Então, assim, eu acho que você fazendo isso nesse cinto do He-Man, daria um up bem legal, assim. Vai dar uma cara de metal, sabe? Eu acho que é legal diferenciar os materiais. Aqui a gente vê a pele, ficou bem legal, com alguns poros. Então é legal chegar no metal e você conseguir diferenciar um material do outro sem ver a cor. Porque quando eu vi o render, eu vi que ele é dourado, então é metal. Mas no clay render aqui eu não consegui definir muito bem. Mesma coisa para espada, assim, eu tentaria marcar alguns arranhões, sabe? Uns danos de batalha, a lâmina um pouco desgastada em algumas partes, sabe? Como se tivesse batido em algumas partes. Mesma coisa aqui no peitoral, dá uns pequenas imperfeições, assim. Acho que no peitoral aqui até você fez com uma texturinha de metal, né? Mas acho que falta um pouco exagerar isso. O mesmo que você fez, talvez, no peitoral dele, fazer pro resto e dar uma exagerada. E assim, outra coisa bem importante que assim, eu acho que vai fazer diferença no seu modelo é que ele está muito simétrico. Então, assim, deixa eu mostrar aqui a bota dele antes. A bota, você vê que está exatamente uma igual à outra. E isso deixa um pouco falso, sabe? Assim, nada é simétrico. Então, assim, dá um pouco de trabalho. Talvez um colecionador não vá perceber isso, mas você quer mostrar para outros artistas ou para algum diretor ou quer impressionar outra empresa, investe na assimetria. Um robô talvez não, mas principalmente em personagens orgânicos que têm acessórios, é legal dar uma variada. Então, assim, você fez uma bota de um jeito, faz a outra de novo, do zero, sabe? Usa como base aquela e faz as tiras diferentes, sabe? Você vai sentir que vai ficar mais interessante o modelo. Então as tiras não vão ser idênticas. O pelo, você pode, por exemplo, usar o mesmo, mas adiciona alguns detalhes diferentes. Você vai ver que vai dar um diferencial no seu trabalho. Talvez, por exemplo, fazer esse pelo aqui um pouco mais baixo, sabe? Como se essa bota tivesse um pouco mais baixa que a outra. Isso dá uma diferença legal. E a mesma coisa na pose dele. As pernas estão muito simétricas. Tanto é que você vendo de lado aqui, eu não vejo nada da outra perna. Ou seja, assim, se estiver sem perspectiva, principalmente, isso significa que ele está 100% simétrico, você não mexeu na pose. Então, assim, mesmo você querendo uma pose dele de frente, uma pose simétrica, é legal você dar uma variação. Então, assim, você pode quebrar um pouco o quadril dele, saca? Deixa eu fazer aqui. Sabe, quebrar um pouco o quadril, girar um pouco, fazer uma perna um pouco mais para trás, fazer uma um pouco mais dobrada que a outra.
quebrar mesmo a simetria. Isso vai deixar o personagem, sem dúvida, muito mais natural, muito mais interessante. A mesma coisa, talvez, aqui com a anatomia das costas, tá vendo? Tá bem legal, mas você vê que, assim, esse braço tá mais abaixado que esse, mas os músculos das costas e talvez do braço aqui tá bem parecido, sabe? Então, a simetria deixa o personagem muito mais orgânico, mais interessante. Investe nisso aí que vai valer a pena. Mesma coisa com a base. A base eu achei bem legal. Não sou muito fã dessas pedras aqui do lado, né? Eu achei que ficou um pouco confuso, né? Um pouco poluído aqui. Os dentes eu acho bem legais, mas de novo, para mim tá praticamente 100% simétrico. Eu daria uma variada legal nesses dentes. Assim, por exemplo, posso fazer de um lado bem maior os dentes, olha. Fazer um dente grande, aí o outro menor. De um lado menor que o outro. Ô, caramba, deitei, foi mal. Deixa eu fazer de novo aqui. Tá vendo? Ó, os dentes de um lado maior. Aqui menor. Um dente quebrado. Tá vendo? Pode ser um dente faltando, talvez, sabe? Fazer... talvez seria legal colocar algum outro elemento, sabe? E eu acho que, assim, pensando em estátua, a base talvez tá num tamanho um pouco desnecessário. De frente tá legal, assim, não tá sobrando muito espaço. Mas eu acho que de lado tem muita base pra frente aqui, ó. Não precisa desse tanto de base. Então, por exemplo, se você segue aquela sugestão de fazer uma perna um pouco mais pra frente aqui, por exemplo, pra deixar mais natural, você pode talvez jogar esses dentes pra trás, essa parte da frente. Então, deixar uma coisa mais assim, saca? Ou esse dente maior. E talvez dar um acabamento mais legal aqui na parte de baixo, sabe? Fazer umas rochas, uma coisa um pouco mais clean, assim. Eu acho que ficou um pouco poluído, assim. E algum elemento que talvez para quebrar esse espaço vazio, sabe? Talvez só um dente lá atrás, alguma coisa assim. Eu gosto muito de bases com um movimento mais diagonal, sabe? Então, se eu fosse você, eu teria feito uma coisa bem assimétrica. Por exemplo, uns dentes aqui bem grandes, talvez até tampando um pouco do pé, e aqui um pouco menor, e um dente lá atrás, sabe? Quebrando bem a assimetria. Vai deixar o trabalho muito mais interessante, com certeza. E até talvez direcionando, tá vendo? Esse dente vai direcionar o olhar da pessoa pro rosto do personagem, que deve ser o ponto mais importante. Então é isso. Resumindo, adicionar um pouco mais de metal, de textura de metal, quebrar a simetria, prestar atenção no couro aqui, dar uma caprichada nessas tiras, que eu acho que vai dar um visual bem legal, e talvez mudar um pouco a base, para deixar mais assimétrico a estátua. Mas é isso aí. Tá bem legal o trabalho, Carlos, parabéns. E continua mandando bala aí, que tá bem legal mesmo. Gostei muito dos seus trabalhos. Wolverine tá bem massa. Todos os trabalhos bem legais mesmo. Adorei o Gambit também. Tá de parabéns. Então é isso aí, cara. O Alexandre fez uma pergunta aqui sobre o mercado de trabalho, mas acho que essa pergunta a gente pode deixar pro final. Ah, tá. O Alexandre fez uma pergunta aqui, no final eu tento responder. Vou focar aqui nos feedbacks mesmo, daqui a pouco eu tento responder, beleza? Então é isso aí, Carlos, tá bem legal, continua firme. Vamos pro próximo aqui, meu conterrâneo Douglas, né? Já venho acompanhando o trabalho dele há um tempo. E essa Valkyria que ele fez tá bem legal, muito foda mesmo. Parabéns, Douglas. Eu acompanhei todo o processo, né? Eu vi que você foi postando os vídeos, então direto apareceu na minha timeline os seus vídeos, né? Você foi gravando todo o processo. Eu acho que é bem legal você compartilhar, tanto para mostrar o seu trabalho, quanto para ajudar talvez o pessoal que está iniciando, dar uma inspiração para as pessoas. Compartilhar esse tipo de informação é bem legal, então eu acho que é uma iniciativa muito boa de compartilhar todo o processo. Então vamos analisar aqui o trabalho. Primeiramente, como eu falei, gostei muito. Adorei as cores, assim, eu acho que essa apresentação final ficou muito legal. A pintura, a textura do personagem está muito massa mesmo.
essas penas roxas com vermelho, com esse azul da máscara. Pô, achei muito foda essa composição, né, de cores. Eu acho que tá de parabéns. Mas vamos analisar aqui pra ver talvez algumas coisas que dê pra melhorar um pouco, né? Eu vou abrir aqui também o concept, né? Você baseou no concept de um cara, não foi? Não sei se tem aqui, deixa eu ver se eu acho. Volta aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque eu lembro que você postou o concept que você se baseou. Eu acho que essa é uma referência legal pra ver aqui. Ele tá na live aí? Talvez ele... Tá, mas não postou não. Tem um delay também. Complexo. Enfim, vamos analisar a imagem mesmo, sem comparar com nada mesmo. Deixa eu abrir ela aqui no... vou comparar vou analisar essa imagem principal que você fez. Então, assim, como eu falei, tá muito legal mesmo. Uma coisa que me incomodou nesse personagem, talvez você esteja seguindo o concept original, mas eu acho que tá um pouco diferente essa parte. Essa região da perna aqui. É claro que isso é uma opinião pessoal, não tem nada de certo e errado, é como eu faria e como eu vejo. É que eu achei que quebrou um pouco assim, o design, a sensação dela estar com armadura, sabe? Eu sei que é bem comum isso de personagens femininos com partes do corpo aparecendo, sabe? Nem sempre é uma coisa muito funcional, mas eu acho que essa perna dela aparecendo dá uma quebrada assim nesse design de armadura pesada dela. Eu tentaria fazer uma coisa um pouco mais fechada. Eu até fui dar uma olhada no trabalho do Igor Cato, né, que trabalhou lá no God of War. Deixa eu abrir ele aqui. Só pra você ver o que eu tô falando. Essa aqui. Não sei se é o mesmo personagem, né? Eu acho que é bem parecido, né? Não é exatamente igual. Mas você pode ver aqui que ela tem sim partes aparecendo, como a mão, né? Não tem luvas nela, mas a perna tá completamente tampada com uma cota de malha, né? Tá vendo? Bem legal aqui. Douglas disponibilizou o concept no passou? Se quiser abrir no... Qual que é o nome do cara aí? Deixa eu abrir aqui. Acho que é mais fácil de ver o concept também, que eu acho que tá um pouquinho diferente lá pelo que eu vi. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar aqui o nome do cara. Ignatiusbury. Opa. Isso mesmo. Aqui. Aí, tá bem legal a imagem, assim, eu acho que ficou bem próximo da referência, né? Fica mais fácil de eu analisar vendo o trabalho dele aqui. Pode ser só minha visão, né? Tá tudo muito claro aqui. Mas o que eu vejo, tá vendo? A gente vê um pouco da perna dela aparecendo aqui, mas pra baixo eu sinto que é como se fosse uma meia calça, né? Uma parte de couro. Então eu teria feito assim, talvez ou a perna toda fechada, ou pelo menos só uma partezinha aparecendo. Aqui pra baixo eu faria de couro. Aí pensando mais no design mesmo, sabe? É opinião minha. Eu acho que essa perna muito à mostra não funcionou tão legal. Tá vendo? Só de tampar aqui eu acho que já fica... A composição do personagem, o visual fica mais interessante. Talvez até aqui também, eu sei que no concept o braço dela tá aparecendo com as tatuagens, né? Fica bem legal, mas talvez adicionar um pouco mais de couro, sabe? Eu geralmente gosto mais de uma armadura mais... que realmente tampa o corpo todo. Falando aqui do rosto dela, eu acho que seu rosto tá bem legal, mas, assim, eu sei que você talvez não tenha tentado copiar o do concept, mas eu acho que dava pra deixar um rosto um pouco mais interessante, sabe? Por exemplo, deixa eu criar uma camada nova aqui, peraí. Opa. Tá difícil, meu Photoshop sumiu aqui. Enfim. Eu faria, por exemplo, no rosto, para deixar um pouco mais interessante, os lábios um pouco mais vermelhos. Não necessariamente
é, como se ela tivesse com batom, sabe? Mas eu acho que deixando os lábios mais avermelhados vai ficar com uma cara mais feminina, sabe? Talvez um pouco polêmico isso, né? De, toda guerreira mulher tem que estar com a unha feita, com maquiagem e tal. Mas é um visual que foi meio estabelecido, assim, na indústria. Deixa o personagem mais feminino, mais interessante, o rosto mais bonito. Então eu acho que legal investir nisso. Talvez aqui, por exemplo, também a sobrancelha dela um pouco mais escura, né, para deixar ela mais expressiva aqui. Vou fazer bem rapidinho aqui, bem tosco, mas sabe, deixar o rosto mais contraste, sabe? Eu achei o seu rosto talvez um pouco falta um pouco de contraste nele. Você vê que tá bem interessante, sabe? A luz aqui do queixo dela, tem uma luz vindo de baixo, assim. Aqui fica um pouco difícil de analisar, mas eu acho que também os olhos estão um pouco falsos, assim. Talvez é uma questão de textura mesmo, sabe? De deixar mais sombreado, assim. Deixa eu tentar fazer aqui um pouco. Sabe? Deixar um pouco mais sombreado aqui. A parte de cima dos olhos mais escura. A parte de baixo um pouco mais clara, como se a luz estivesse batendo, vindo de cima, iluminando essa parte de baixo aqui, né? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi com o Grassetti, que os olhos são a parte mais importante do modelo. A primeira coisa que você presta atenção quando você vê um personagem são os olhos. Então, assim, vale a pena investir mesmo muito tempo para deixar os olhos mais realistas, mais vivos possível, assim. Eu acho que o rosto, assim, dá pra dar uma melhorada, sabe? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é tentar fazer um likeness, né? Pegar uma atriz ou alguém na internet que você acha que tem um rosto interessante, que combina com o personagem, e tentar fazer um likeness sem tentar ser igual, entendeu? Então, assim, talvez mistura duas atrizes e tenta pegar características, assim, o formato dos olhos, o formato da boca, talvez a expressão que você quer, né? Ela olhando para baixo, talvez você achar uma foto de uma mulher com essa expressão e tentar imitar um pouco, assim, talvez fique mais interessante. Tô vendo outra diferença aqui, tá vendo que você deixou essa maquiagem dela, nesse rosto do olho bem marcado, assim, e aqui no concept tá um pouco mais espalhado, eu acho que fica um pouco mais interessante, sabe? Mais natural, não parece tanto que ela passou maquiagem, assim, apesar de ter passado, né? Mas dar uma espalhada aqui na maquiagem dela, eu acho que vai deixar um visual, tá vendo? Um pouco mais natural, assim. Por aí. O cabelo é a mesma coisa, assim. Você não necessariamente tem que fazer igual ao do concept, mas eu acho que a silhueta dela aqui ficou mais interessante, com o cabelo mais volumoso. Então, assim, se eu fosse você, teria tentado dar um pouco mais volume no cabelo. Vou fazer bem rapidinho aqui. Você vê que ela tem umas camadas, né? Ela tem o cabelo e lá atrás parece que tem um rabo de cavalo. Então o cabelo está amarrado e lá atrás esse rabo de cavalo gera um outro volume. Deixa eu até dar uma mexida aqui no rosto dela, tentar deixar um shape aqui mais interessante. Talvez deixar ela mais feminino, o queixo um pouco mais fino, assim, os traços mais delicados. Aqui tá um pouco difícil de eu mexer nisso. Talvez o nariz um pouquinho mais fino. Eu acho legal essa expressão dela chorando com a maquiagem escorrendo, assim, eu acho que é bem diferente, bem dramático, né? Mas assim, eu tentaria dar um pouco mais volume pro cabelo. Mas você fez um trabalho bem legal no cabelo, assim, fazer cabelo no low poly não é nada fácil. Deixa eu ver mais coisas aqui que eu posso falar. Outra coisa que eu queria falar, não do resultado final necessariamente, mas do processo, que como eu acompanhei, né, os seus vídeos. Aí uma coisa que eu posso dar uma dica em relação ao processo. Eu achei que você começou a detalhar muito cedo o personagem. Eu senti que você, por exemplo, começou a fazer essa parte aqui da armadura, né? Essas placas de
couro ou metal que tem do lado da perna dela. Você já modelou, já começou a detalhar, pronto, detalhou, agora vamos para a próxima. Faz a bota e detalha. Você estava fazendo cada parte e detalhando para depois começar a outra. E eu, assim, recomendo fortemente que você deixe detalhe pro final mesmo, porque a silhueta do personagem, as formas principais são muito mais importantes. Então, eu acho que esse jeito de fazer uma parte detalhada, fazer outra detalhada, no final talvez não seja a melhor maneira de fazer o personagem, porque você fica muito preocupado nos detalhes e acaba esquecendo tudo. Então, por exemplo, se você fizer desse jeito, talvez chegando lá no final do processo você vai ver que, apesar de estar tudo com um detalhe bem legal, a silhueta, as proporções, as formas do personagem não estão tão bacanas. Então, assim, o que eu gosto de fazer é o seguinte. No caso aí, você vai fazer ela em T-pose, por exemplo, né? Eu trabalharia bastante no corpo e no rosto, deixando as proporções bem legais. E trabalhar bastante mesmo, procurando muitas referências, anatomia. E quando a proporção estiver perfeita, ou quase perfeita, nada perfeito, aí sim eu começaria a blocar toda a armadura. Então, por exemplo, eu não ia fazer cada pena dessa, eu ia fazer um bloco grandão aqui pra ombreira. Deixa eu mexer aqui, peraí. Eu ia fazer um blocão grande pra ombreira aqui, tentando focar mais na silhueta. Depois faria um bloco grande aqui pra essa parte da armadura. Faria só um blocão aqui, um sketch bem simples, umas tiras bem simples. Faria uma parte dessa aqui sem detalhe nenhum, para depois duplicar e ver a forma como um todo, entendeu? Então, assim, isso eu acho que se você mudar um pouco no seu workflow, o seu trabalho vai evoluir bastante. Porque preocupar muito com detalhe durante a modelagem é um pouco perigoso. Eu acho que é melhor focar primeiro nas formas, depois que tiver tudo blocadinho, por exemplo, o capacete, pô, não precisa fazer as penas, faz só isso aqui, ó. Mas faz com o shape bem legal, sabe? Focando nas formas, na silhueta do personagem. Quando você tiver isso, aí sim você vai parte por parte detalhando. Que aí você garante que o conjunto todo no final vai funcionar, entendeu? Então, por exemplo, eu achei a silhueta dela um pouco exagerado, assim, a cintura tá um pouco, o quadril que tá muito largo, sabe? Mesmo ela tendo essa armadura, eu acho que daria pra fazer uma coisa mais assim, sabe? Talvez um pouco mais largo o quadril. A cabeça, eu sei que é um capacete, mas talvez não fazer um pouco menor aqui o capacete. Deixar ela com uma proporção mais alta, sabe? Uma coisa mais imponente. Atualmente, assim, eu tô achando ela um pouco... Dá uma sensação talvez de ser baixa, sabe? Com o capacete a cabeça fica um pouco grande. O quadril muito largo. Então, assim, investe bem na silhueta do personagem antes de partir pro detalhe. Essa acho que é a dica principal que eu posso te dar, assim. Tá vendo? Que eu mudei só um pouquinho aqui, eu acho que já fica um aspecto mais legal, sabe? Mais imponente, assim. A gente pode até pegar a referência aqui do Igor, tá vendo? Como a silhueta dela é bem esguia, tá vendo? Bem magra. A cabeça é grande, mas o pescoço aqui é mais largo, então deixa uma coisa mais harmônica, sabe? Talvez abaixar um pouco os ombros aqui. Mas é isso aí, cara. Tá bem legal. Acompanhei muito todo o processo aí. Obrigado por ter compartilhado isso. Tá de parabéns o trabalho. Eu acho que assim, esse trabalho seu, eu já venho acompanhando o seu trabalho há mais tempo. Esse trabalho seu, eu acho que foi um salto de nível muito grande comparado às outras coisas que você fez, assim. Vendo seu ArtStation, por exemplo, pô, essa Valkyria perto dessas coisas de Environment, por exemplo, tá um nível muito acima, assim. Eu acho que foi um projeto que para você valeu muito a pena mesmo, tanto para portfólio quanto para aprendizagem. Com certeza você aprendeu muito durante o processo, quebrou a cabeça. E tá de parabéns, cara. Evoluiu muito mesmo. Agora tenta pegar dessa Valkyria, estabelece ela como parâmetro e é daí pra cima, cara. Tenta fazer o próximo projeto melhor que ela e o outro melhor ainda melhor e assim você vai evoluir muito rápido. Eu acho que assim, alguns trabalhos na nossa carreira que dão um salto absurdo, que a gente nem consegue medir, assim. O meu talvez foi o primeiro Dominance War que eu fiz.
antes disso eu não tinha nada para mostrar, uns trabalhos bem toscos. E esse projeto eu peguei para estudar mesmo e evolui muito. E depois eu fiz um Thor também que deu um salto bem grande na minha carreira. Então esse tipo de projeto que dá aquele up no seu trabalho é bem importante. Então eu acho que você chegou lá naquele. Você chegou naquele nível que daí pra frente vai acontecer muita coisa legal na sua carreira. Então é isso. Parabéns, continue firme nos estudos aí, a gente vai se falando. Bom, eu falei que ia fazer 3 reviews, né? Mas eu vou abrir uma exceção aí e fazer um review rápido de outra peça aqui que eu recebi, de um amigo meu, Tarcísio, né? Que até dei aula pra ele há muitos anos atrás. Ele mandou um modelo aqui bem bacana. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. É bem diferente, né, dos outros que eu tô mostrando aqui. Que os outros eram um pouco mais realistas e tal. Esse é mais estilizado. Ele fez o personagem, parece do Dragon Ball, né? Não é muito minha praia, assim. Eu já fiz alguns personagens nesse estilo, mas alguém como o Fabiano, que ele deve estar acompanhando esse trabalho, saberia dar mais feedback, assim. Ele manda muito bem em personagem de Dragon Ball. Mas vou tentar fazer o meu melhor aqui. Pelo que eu vi aqui, o personagem chama Magus, né? Magus. Deixa eu abrir aqui. Magus. Só pra ter uma referência de como ele é. Magus Dragon Ball? Aquele cara do... É o mesmo personagem esse aqui? Não, né? Apesar de ter assistido Dragon Ball, não sei muito sobre esses personagens, não. Tá, vou pegar esse aqui de referência. Então, Tarcísio, tá bem legal o trabalho. Também acompanho seu trabalho desde aquela época que a gente se conhece. Tá evoluindo bastante também. Eu acho legal que você tenta sempre focar nesse estilo, né? Eu sinto que o seu estilo é um pouco mais... uma coisa mais cartoon, mais anime, mais estilizado mesmo. Acho que tem muita influência dos jogos do Zelda, né? Do Link. Então, assim, eu acho bem legal você estar fazendo esses personagens do Dragon Ball. E foca nessa área porque tem um mercado muito grande disso. Tá saindo muita estátua. O Fabiano, né? Tá fazendo umas estátuas incríveis do Dragon Ball. Foca nisso aí que é sucesso. Então vou tentar analisar aqui o que eu tô vendo aqui. Bom, primeira coisa é que, apesar da anatomia dele ser estilizada, eu acho que a musculatura aqui não tá muito natural. Tô sentindo que tá muito quebrado, assim, os músculos, sabe? Tá seguindo aqui, quebrando, sabe? Tá meio quadrado o ombro. De algumas views tá meio quadrado, de outras tá redondo. Então, assim, eu acho que dá pra deixar mais natural isso aí. Mesmo sendo uma coisa estilizada, né? Dá uma olhada nas estátuas que já saíram de Dragon Ball, que você vai entender como que o pessoal soluciona isso. Porque, assim, a diferença de fazer um personagem realista para um estilizado desse é que você tem que interpretar um desenho que é bem bidimensional e fazer uma estátua, né? É um pouco difícil, assim, principalmente no rosto. Então você estuda bastante como outros artistas solucionam esses problemas, que você vai aprender bastante. Então deixa eu pegar algum exemplo aqui. Dragon Ball. Até o Fabiano deve ter muito exemplo aí legal. Deixa eu achar umas imagens de referência aqui. Dragon Ball ZBrush, talvez. O Bruno já tem uma pegada... Fez um Goku muito foda, né? Mas uma pegada mais... um pouco mais realista, né? O Bad Koala, né? O Rod, como que é o nome do cara? Eu nem sei, só sei o apelido dele. Rodrigo Prailer. Faz muito personagem de Dragon Ball também. Ele tem o estilo dele, mas ele tem umas soluções bem bacanas, assim. Então é um cara legal pra estudar. Então dá uma estudada nesses artistas que já solucionaram esses problemas e tenta deixar a anatomia mais natural. Beleza? Essa botinha eu achei bem bacana, assim, essa parte de cima, eu achei com a silhueta legal. Deixa eu abrir outras views aqui do personagem. Essa aqui. A botinha tá bem legal, mas eu acho que o pé dele tá um pouco grande, assim. O pouco que eu conheço de Dragon Ball, os caras têm um pé bem pequenininho, assim. É uma coisa marcante do Dragon Ball, então eu acho que é legal você incorporar no seu personagem. Deixa eu fazer rapidinho aqui.
pé deles é bem... uma coisa bem assim, né? Geralmente é a parte da panturrilha bem larga. Aí vem um pezinho que é quase um triângulo, assim, uma coisa bem... até engraçada, assim, mas eu acho legal incorporar essas coisas bem marcantes, assim, do estilo do Dragon Ball, né? Mesma coisa aqui, ó, é estudar mesmo a anatomia de seres humanos mesmo mais reais pra fazer a musculatura toda aqui funcionar bem. Então essa musculatura do antebraço que é um pouco complicada, né? Tenta deixá-la bem definida aqui. Os músculos do Dragon Ball são bem definidos, então evita essas áreas que a gente fica perdido, assim, dá um smooth. Então tenta dar uma estudada boa, assim, de onde o músculo sai, até onde vai. Eu acho que você tá no curso do Rafa Souza lá, né, que é a melhor referência de anatomia que eu posso indicar. O bíceps aqui, né, estaria um pouco contraído, né. Então, dá uma estudada na anatomia, beleza? Outra coisa aqui, deixa eu mexer nas proporções do personagem. Eu acho que dá pra deixar ele um pouco mais magro, né? Aqui na parte da cintura, da barriga dele. Talvez um antebraço um pouco comprido. Mas a proporção geral acho que tá bem bacana. Deixa eu falar um pouco do rosto aqui, deixa eu ver se eu acho uma imagem boa. Aí, beleza. De novo, rosto de Dragon Ball, outros animes é bem desafiador. Tem pessoas como o Fabiano que interpretam muito bem o rosto, então o cara tá craque já no rosto do Goku, do Gohan, já faz de memória, já nem precisa de olhar mais. Então dá uma estudada no rosto que ele faz, porque eu acho que aqui você consegue solucionar as coisas de uma maneira um pouco diferente. Talvez você tentou incorporar muitos elementos de um rosto realista aqui, por exemplo, esses volumes aqui do crânio, a bochecha, essa ruga aqui, tá vendo? Tá um pouco realista. Em compensação, a sobrancelha, os olhos estão bem estilizados, então acho que não encaixou tão bem. Então acho que assim, eu acho que você tem que simplificar esse rosto, fazer realmente mais plano as coisas, tentar solucionar de uma maneira mais simples, talvez. Quando eu fui fazer o Hitsugaya, né, pra Tsumi Art, foi meu primeiro projeto de anime, eu tive esse mesmo problema. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Eu acho que não tem muita imagem do rosto dele aqui, não. Tá vendo? O rosto dele é bem simples. E no começo eu tava realmente fazendo esses volumes, tentando usar aquele conhecimento de anatomia no rosto dele. E eu acho que, assim, esquece um pouco isso e tenta fazer o que você tá vendo no desenho. Então, eu acho que é fazer um pouco mais reto as coisas mesmo, menos volumes, mais planos, né? Essa ruga, por exemplo, você pode dar uma estilizada nela, como se o rosto fosse... Aqui vai ser um pouco difícil para fazer, mas como se o rosto fosse totalmente plano, e aqui você vai ter como se fosse um desenho, um traço bem reto assim mesmo, que simboliza essa ruga que ele vai ter. Mesma coisa aqui, talvez, ó, você simplificar um pouco, adicionar menos rugas, por exemplo, talvez só uma ou duas aqui, sabe? Outra coisa, a sobrancelha deixar mais marcada, mais sharp aqui, ó. Na quina, não deixa redonda, não. Se no desenho é bem reto, então tenta deixar bem quebrado, assim, bem, com acabamento bem legal, saca? Deixa bem reto mesmo. Tira essa quina aqui, deixa bem reto, bem estilizado. Eu acho que o shape do rosto dele também tá um pouco gordinho, assim, pelo pouco que eu vi lá do personagem. Eu acho que daria pra deixar ele mais fino, né? Conhecendo os personagens do Dragon Ball. Acho que mais quadrado. Queixo bem fino.
que ver melhor a referência do personagem, mas tentaria deixar mais reto o rosto, mais plano. O queixo aqui, mesma coisa, tá vendo? Tem um voluminho aqui que se você pegar o Trim Dynamic, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Como eu deixaria o rosto mais estilizado. Por exemplo, pegar um rosto mais realista aqui, né? Tá vendo? Todo redondinho e tal. Pega o Trim Dynamic, ó. Trim Dynamic, o brush. E vai passando aqui, ó. E planificando o rosto, ó. Isso vai deixando o personagem mais clean, mais estilizado. E você vai conseguir um visual mais parecido com o anime, ó. Tô fazendo bem tosco aqui, mas dá pra entender. Tenta dar essas planificadas no rosto. Que eu acho que vai deixar com um visual mais Dragon Ball mesmo. E por último, deixa eu voltar aqui, que eu acho que é o ponto que você tem que estudar mais, evoluir mais, é em relação ao tecido dele. Assim, a armadura tá bem bacana, mas a calça eu acho que as dobras estão bem aleatórias, saca? Aqui tá dando sensação de que a perna dele tem alguma quina, sabe? Tá um pouco confuso isso aqui. Então, ó, essa região aqui, tentaria deixar bem mais lisa, né? As dobras, tá vendo? Tem algumas dobras que estão acabando meio de uma maneira um pouco confusa. Olha, deixa eu abrir essa imagem aqui que mostra bem. Tá vendo essa dobra aqui, ó? O tecido, ele tá vindo aqui com uma dobra, ele volta, faz um V e some. Fica um pouco confuso, entendeu? Então aqui, por exemplo, seria interessante você fazer essa parte do tecido passando por cima da outra, olha. Só isso aqui já dá uma sensação de que o tecido dobrou um por cima do outro, sabe? Como se fosse um volume maior que estivesse sobrepondo para encaixar dentro da bota, entendeu? Então, assim, dá uma estudada boa. Às vezes até simplificando fica melhor. Deixa eu ver o personagem, como que ele é aqui. Onde que ele tá? Opa. Realmente, tá vendo? Ele tem a calça um pouco mais folgada. Não é igual aquela roupa do Vegeta, né, que é aquela calça bem apertada. Mas tá vendo como as dobras fazem sentido aqui? Você sente que o tecido tá solto. Aqui no seu, não tô sentindo isso. Então tenta dar uma estudada de como funcionam os tecidos, sabe? Essa questão de folga dos tecidos. Olha, aqui de novo, uma quina bem dura, olha. Tenta dar uma suavizada aqui. Aquela mesma questão que eu falei pro Conan. Tem uma tira aqui, ó, deixa uma folga maior, como se o tecido tivesse sido comprimido aqui, ó. Ele está dobrando a perna, então significa que na parte do joelho o tecido vai estar mais esticado e atrás vai estar mais folgado. Então, talvez tenta dar uma dobra aqui atrás do joelho, ó. Tá vendo? Tô fazendo bem rapidinho aqui, mas para você entender. Então, acho que assim, a parte que eu acho que está mais precisando de uma atenção, um estudo, é a parte realmente da calça. Dar uma estudada para deixar mais interessante, mais realista mesmo o tecido. Aqui, por exemplo, ó, você vê que o joelho parece que está molhado, está bem colado, e depois vem umas dobras, sabe? Eu acho que dá para deixar de uma maneira mais natural. Umas dobras mais interessantes, mais bonitas. Sabe? E é realmente muito difícil, assim, eu também tenho dificuldade a estudar, ver referências, ver como outras pessoas solucionam essas dobras do Dragon Ball, que nem sempre são tão realistas, né? Tem um estilo bem marcante, então acho que dar uma estudada nessa parte aqui vai evoluir bastante o modelo. E por último, que eu quero falar é sobre a capa. Eu acho que você conseguiu uma silhueta interessante aqui, mas ficou um pouco estranho, porque olha só, na parte de trás a capa tá lisa. E na parte aqui ela tá bem capa do Batman mesmo, parecendo aquela que eu falei da Supergirl, né? Falei mais cedo, tá vendo? O personagem realmente tem essa capa um pouco mais Batman, mas ela é desenhada de um jeito mais natural. Então, assim, eu acho que você pode investir mais num fluxo mais legal, sabe? Talvez umas pontas mais interessantes aqui. Outra, talvez fazendo uma curva ao contrário. Aqui eu tô fazendo bem rapidinho, né? Mas
talvez adicionar outro aqui. Deixar realmente com uma silhueta mais interessante, umas curvas, né? Um fluxo mais realista. Então dá uma estudada em capas, em como outras pessoas solucionaram essas coisas. E o jeito que eu gosto de fazer capas é o seguinte: se eu fosse você, eu começaria a capa como um plano. Deixa eu pegar um plano aqui para mostrar rapidinho. Plano. Então, ó, eu começaria com um plano e iria esculpindo nele. Deixa eu mostrar aqui. Tá vendo? Só tem um lado, não tem volume ainda. Tô fazendo rapidinho aqui, como se fosse um tecido, ó. Então, finge que... Finge que eu fiz essa capa aqui, tá muito foda, meu Superman tá muito massa. Mas por enquanto é um plano ainda. Porque quando você faz com volume, fica difícil realmente administrar essa questão. Principalmente quando você está fazendo pensando numa estátua. Que eu acho que esse é o caso, tá parecendo um colecionável pelo menos. Então, assim, faz como plano. E quando você estiver totalmente satisfeito com as dobras, com a silhueta, com o flow, tudo legal, aí sim você adiciona um volume. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, deletar os níveis de subdivisão, né? Já tá com uma topologia bem legal aqui, mas você pode dar um zero remesh, que ele vai dar uma limpada, mantendo a silhueta, tá vendo? Tá bem quadradão aqui, vou dividir mais uma vez. E agora, o que eu gosto de fazer é o seguinte: eu pego o Z-Modeler, coloco o mouse aqui em cima de uma face, né? Aperto o bar de espaço, vou em Extrude, Polygroup All. Então, o que eu vou fazer agora é dar uma extrusão para gerar o volume da capa. Então, ó, vou pegar aqui. Tá vendo aqui que ela inverteu, né, as faces? Então, eu já tenho aqui na minha interface o flip. Então, ó, aqui você tem uma capa que eu esculpi só nessa view, mas do outro lado já vai estar com as dobras bem legais, tá vendo? Então, acho que assim, o que você deve fazer aqui é isso. Esculpe a capa só de um lado e depois você dá extrude, que você vai garantir que na parte de trás vai estar com as mesmas dobras. E aqui só para mostrar um pouco que eu falei daquele acabamentozinho, lembra? Na borda da capa. Vou fazer rapidinho aqui. O que eu gosto de fazer é pegar o Z-Model de novo, que eu tenho usado muito. Eu tenho usado 100% só o ZBrush nos meus projetos. Tenho feito todos os hard surfaces só com o Z-Modeler, então acho que é uma ferramenta que vale a pena dar uma treinada aí. O que eu faria é o seguinte: pego o Z-Modeler, coloco aqui na Edge, né, o mouse, tá insert já, então beleza. Então vou adicionar aqui, ó, por exemplo, esses loops aqui. Então você vai ver que ele vai dar essa volta por toda a capa, porque a topologia tá bem limpinha, bem certa, por causa do extrude que eu dei. Então eu vou fazer o seguinte: vou adicionar mais duas edges aqui. Vou segurar o Ctrl Shift aqui, selecionar o laço e selecionar esse vértice essa edge loop aqui do centro. Vou apertar Ctrl W para gerar um novo polygroup aqui. De novo, com o Z-Modeler, vou segurar a barra de espaço em cima aqui e dessa vez vou em Inflate e Polygroup All, ou seja, vai dar um inflate nesse polygroup. O que eu faço aqui agora é dar um inflate negativo. Então você vê, ó, rapidinho eu dei aquele acabamento que eu falei na capa, que eu acho que fica bem interessante. Tá vendo? Bom, então é isso, galera. Eu gostaria de poder ter dado mais reviews, mas eu selecionei uns trabalhos aí que eu achei que poderiam agregar bastante conhecimento para vocês. Espero que os artistas aí tenham gostado desse review que eu fiz, né? Se vocês acham que esse formato é legal, vocês me falam. Se acham que eu estou falando muito rápido, muito confuso, se não faz sentido o que eu estou falando, podem meter o pau aí. E agora eu vou tentar conversar mais com vocês e ver algumas perguntas que surgiram aí no caminho. Deixa eu dar uma lida aqui. Então, o Alexandre está perguntando: gostaria de saber como está a demanda para entrar no mercado de colecionáveis.
temos vagas disponíveis ou o mercado está mais fechado? Então, cara, é o seguinte, eu acho que como todo mercado, sempre vai ter vagas, sempre vai ter é, oportunidades para artistas que têm qualidade. Então, assim, no começo, eu ficava muito indo atrás de empresas, surgiam projetos um pouco chatos, clientes não tão legais, e com o tempo você vai conquistando espaço, vai fazendo seu nome. É, Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês verem rapidinho. Então esse aqui, ó, foi o primeiro projeto que eu fiz. Tá pegando bem aí? Tá dando pra ver, né? Esse macaquinho aqui, tá vendo? Foi o primeiro projeto que eu fiz de estátua. Foi um cliente dos Estados Unidos, o Jason Benvenue, que me deu essa oportunidade de criar um personagem dele. E assim, nessa fase eu tava muito procurando trabalho, não encontrava, tava difícil. Mas depois desse projeto, eu já tive um projeto de estátua no meu portfólio. Então, depois desse projeto, consegui outro cliente. E depois desse cliente, mais outro. Aí fui para Prime One. Então, assim, é tudo uma escada. Você, no começo, vai ter dificuldade, mas depois que você começa a ter experiência, ter um nome, ter um portfólio legal, sempre vai ter oportunidades. Hoje eu tenho que ficar negando muito projeto. Então, assim, tem muita vaga. Tem muito cliente querendo estátua. A impressão 3D está cada vez mais acessível, está cada vez aparecendo novas empresas aí no mercado. Antigamente a gente tinha Sideshow, Prime One, essas empresas grandes, mas hoje, além dessas grandes, nós temos muitas empresas pequenas surgindo. Então, tem muito cliente aí, muita empresa pequena procurando artista e pagando super bem. Às vezes, melhor do que as empresas grandes. Então, eu acho que é um mercado ótimo aí. O pessoal geralmente quer trabalhar só com jogos, né? Esquece que esse mercado de estátua tem bastante oportunidade e é bastante rentável também. Então, segue firme nos estudos aí que tem, sim, muita oportunidade. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Do Thiago Moura. Boa noite, Álvaro. Gostei das dicas. Tem uma pergunta. Você recomenda algum livro relacionado ao ZBrush? Então, cara, é um pouco difícil falar porque eu não sou muito ligado a livros. Tudo que eu aprendi do ZBrush foi pela internet mesmo, através de vídeos, YouTube, um curso que eu fiz com o Rafael Grassetti e com o Pedro Toledo, né? Então eu sou um cara bem visual, assim, eu gosto de ver vídeo, fazer, não sou tão ligado em livros. Mas, pô, livro mesmo eu não saberia indicar. Em breve, talvez, eu estou pensando em criar algum conteúdo aí focado mais nessa parte mais básica do ZBrush, algumas ferramentas mais básicas, mas livro mesmo eu não saberia indicar. Com certeza tem algum livro legal aí, mas eu acho que livro talvez seja um pouco ultrapassado em relação à aprendizagem de programas como o ZBrush. Eu acho que cursos com videoaulas são mais interessantes aí, se você quer aprender mais. Vamos ver a próxima pergunta aqui. Do Rogério Correia de Melo. Olá, Álvaro, boa noite. Estou iniciando um projeto do Dylion Robô Gigante do Jiraiya. Ah, tá. Que sequência você usaria na modelagem dele? Exemplo. Usaria Fuzzy Modeler ou usaria primitivas e ir estudando as masks? Então, como eu disse, eu estou fazendo tudo no ZBrush ultimamente, né? O que eu faria, mesmo com um robô, é o seguinte. Se ele for humanoide, eu posso até começar com uma base humana, mas o que eu faria é, através de primitivas mesmo, começar a gerar as formas do personagem, né? Como eu disse pro Douglas, foca na silhueta do personagem, não foca em detalhes no começo. Então, por exemplo, eu iria pegando o cilindro, duplicando, faria os braços, tô fazendo de maneira mais tosca possível aqui, né? Mas tá vendo, ó, aqui vai ser o braço do personagem. Então eu ia ver como é o braço. Ah, o braço dele por exemplo, o antebraço é maior que o braço dele. Então eu faria maior aqui. Depois daria um Dynamesh. E com o Trim Dynamic iria esculpindo as formas básicas. Tá vendo? Tudo focando no quê? Nas formas principais, na silhueta, sem preocupar em refinar nada.
eu realmente tentaria esculpir ele no ZBrush como se fosse um modelo orgânico, tentando pegar as formas principais. E depois disso, por cima, eu iria usar o Z-Modeler para ir criando uma malha nova. Então aí, assim, mais pra frente eu posso criar alguns vídeos mostrando como eu faço isso, né? Mas hoje eu faria tudo no ZBrush. Não é uma recomendação, não. Eu faria, mas não tem jeito certo. É o jeito que você se sente mais confortável. Mas foca nas formas principais. Depois que a silhueta do personagem estiver legal, aí você começa a modelar cada parte. O Marco Antônio SJ tá perguntando, você é de Minas Gerais? Eu acho que o sotaque entregou aí, né? Sou sim, eu sou de BH. Tem uma galerinha muito boa aqui, o Fabinho, Fabiano, o Carlos é daqui também. Tarciso, o Douglas. Então nós somos tudo de Minas, uai. Tem mais uma pergunta aí? Acho que não, acabou. Então acho que foram essas perguntas, né? Espero que vocês tenham gostado. O pessoal mandar um feedback aí. Manda um feedback aí, fala o que vocês acharam. Se vocês gostaram desse formato. Se vocês querem ver algum outro tipo de conteúdo, algum outro tipo de vídeo. Eu vou tentar toda semana aí, com mais frequência possível, postar algum conteúdo para vocês. Então, se vocês querem ver, por exemplo, algum vídeo, como você faria tal coisa, ou sabe, qualquer coisa do tipo aí, podem mandar aí nos comentários, que eu tô aqui para ajudar mesmo. Quero muito ajudar o pessoal que está iniciando, o pessoal que está querendo entrar no mercado. Então, tô bem aberto a críticas construtivas. Então, podem dar a opinião de vocês aí. Compartilhe com os amigos, esse vídeo vai ficar salvo aí. Então, assim, é ao vivo, mas o conteúdo que vai ficar disponível aí para vocês verem depois, eu acho que tem algum valor, né? Os feedbacks que eu dei, apesar de serem trabalhos bem específicos, valem para todo mundo, né? São dicas bem gerais. O que mais? É isso aí, curtam a página aí, vou tentar postar as coisas sempre lá, compartilhar no meu perfil também. E valeu, boa noite aí, bons estudos para vocês. E a gente se vê na próxima live. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado e falou!